Imagine a seguinte situação. Uma cidade teve um crescimento populacional gigante em poucos anos, e ela não está dando conta de toda essa população. Por isso começam a surgir várias epidemias de doenças como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. O governo então resolve tomar medidas contra essas doenças, medidas um tanto autoritárias para resolver o problema de saneamento na cidade. Dentre essas medidas estava a obrigatoriedade de injetar um líquido no seu corpo que, em teoria, te deixaria imune a essas doenças. Bem, acontece que obrigatório e à força não funcionou muito bem para essa população. A cidade em questão era o Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, e toda essa treta rolou na primeira década do século XX. A revolta da vacina é como tudo isso foi chamado, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre nesse vídeo. Ok, primeiro a gente precisa lembrar um pouco de qual era o contexto histórico que o Brasil e o Rio de Janeiro se encontravam na época. 1888 foi quando o Brasil aboliu a escravidão e no ano seguinte o regime monárquico chegou ao fim. E o novo governo militar que assumiu não soube lidar nem um pouco com toda a situação. Para começar, os escravos foram libertos e jogados à sorte. Nem o governo monárquico durante seu último ano e nem os governos militares republicanos que seguiram fizeram algo para integrar esses ex-escravos na sociedade. Além disso, por necessidade de uma nova mão de obra, e na verdade isso já vem acontecendo há algumas décadas, vinham chegando no Brasil vários imigrantes europeus procurando trabalho e uma vida no novo mundo e etc. Enfim, o governo não estava nada preparado para receber esse tanto de gente. Só para vocês terem uma noção, em menos de 2 décadas, a população da cidade do Rio de Janeiro passou de 500 para 800 mil. E é claro que faltava espaço para esse tanto de gente. Então começaram a transformar as grandes propriedades da época do Império, os grandes casarões, em pensões e cortiços para alugar para essa galera nova que vinha chegando. E assim, era muita gente num espaço muito pequeno. Então as condições sanitárias foram pro buraco. Começaram a se espalhar várias doenças como a febre amarela, a varíola e até a peste bubônica, principalmente nessas regiões mais pobres dos cortiços e tal. Obviamente que isso não era nada agradável economicamente. Nenhum estrangeiro queria investir numa cidade toda ferrada e pestilenta. Além de que o porto do Rio de Janeiro, que era o principal do país, estava uma desgraça. Por isso, o presidente que assumiu na época, Rodrigues Alves, resolveu entrar de cabeça no projeto de dar um jeito no Rio. Então ele nomeou 2 pessoas muito importantes para o assunto em questão. Um foi Francisco Pereira Passos, um engenheiro que foi nomeado prefeito do Distrito Federal, e o outro foi Oswaldo Cruz, um médico que foi nomeado diretor da saúde pública, e ele principalmente foi uma figura central para essa revolta acontecer. Mas por enquanto vamos focar no Pereira Passos e no seu trabalho como prefeito. Bem, tanto ele quanto o Oswaldo tinham bastante poder nas mãos, então, como é de se esperar, não foi nada muito agradável. Por exemplo, ele precisava transformar a cidade do Rio numa cidade digna de uma capital. Então ele precisava construir e alagar ruas, avenidas, além de construir outras obras públicas. E como no centro tinham todos aqueles casarões que foram transformados em pensões e cortiços, ele basicamente mandou demolir tudo. Foram mais de 600 prédios demolidos e todas as pessoas que moravam lá, majoritariamente pobres, ficaram simplesmente sem lugar para morar, largados às traças, porque o prefeito decidiu que ia demolir e é isso. Então essa galera foi obrigada a ir morar em lugares mais afastados e nos morros em volta da cidade, e já dá para deduzir no que isso se transformou. Bom, mas só construir prédios bonitos não ia resolver o problema da cidade, já que ela estava cheia de lixo e doença. Essa bomba caiu na mão de Oswaldo Cruz, como eu já disse, diretor-geral da saúde pública. A princípio, ele lidou com a febre amarela e a peste bubônica, basicamente se livrando de mosquitos e ratos, que eram os principais transmissores da doença. E como dá para imaginar, o processo também não foi muito amigável. Assim como Pereira, o Oswaldo tinha carta branca para fazer quase tudo. Então, para acabar com os focos de mosquitos, eram formadas algumas brigadas, que saíam invadindo as casas, despejando gente, internando pessoas à força e até mesmo demolindo construções. No caso da peste foi um pouco mais interessante. Como os principais transmissores da doença eram os ratos, o governo incentivou a população a sair caçando rato por aí em troca de grana. Só que alguns espertinhos começaram a criar ratos em casas para farmar uma grana. Então o governo teve que suspender essa de pagar por ratos. Enfim, de qualquer forma, ele conseguiu diminuir os casos e as mortes, tanto da febre amarela quanto da peste bubônica. Só que a outra doença que era um grande problema era a varíola. E essa de fato dependia da vacinação. Só que a vacina era uma coisa relativamente nova pra galera. E a ideia de injetar um líquido no próprio corpo não era tão comum à população, principalmente às camadas mais populares.
Mas os políticos e a galera da elite sabiam que tomar a vacina era extremamente necessário. Então, qual foi a solução deles? Vamos começar uma campanha de conscientização e espalhar conhecimento sobre a vacina para a população entender a necessidade de se vacinar? Ou vamos aprovar um projeto de lei que obriga todo mundo a tomar a vacina e quem não tomar vai ter parte da sua liberdade limitada? É claro que a segunda opção foi escolhida. O Congresso aprovou a tal lei que tornava a vacinação obrigatória, e aí foi um caos que só. O povo já estava de saco cheio de tudo que andava acontecendo desde que o novo presidente tinha assumido e trazido medidas autoritárias, e ter a casa invadida e tomar uma injeção à força já era demais. Depois que vazou na mídia a nova lei, foi formada a Liga contra a Vacinação Obrigatória, e como eu disse, foi um caos generalizado. Começou só com os protestos normais e acabou evoluindo para uma guerra da população revoltada contra a polícia. O centro do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, tava uma loucura. Vários bondes e prédios destruídos, barricadas, trocas de tiros, outras doideiras e afins. Inclusive, no meio desse caos, ainda teve uma tentativa de golpe por parte de alguns militares insatisfeitos com o governo de Rodrigues Alves, mas isso acabou não dando em nada. Bem, todos os protestos e revoltas duraram uns 13 dias, foram de 10 a 23 de novembro, e depois disso, obviamente, o governo conseguiu conter a população, mas é claro que o saldo não saiu barato. Houveram 30 mortes, mais de 100 feridos e umas 460 pessoas foram deportadas para o Acre. De qualquer forma, com o fim dos protestos, chegou ao fim também a vacinação obrigatória, ainda que para fazer algumas coisas fosse necessário provar que foi vacinado. Depois de alguns anos, o Rio teve mais um surto de varíola, e adivinha, o povo resolveu se vacinar. E deu tudo certo, quase não se ouviu mais casos de varíola no Rio de Janeiro e, bem, ninguém virou um jacaré. Enfim, muitíssimo obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, deixa um like, compartilha, comenta, dê sugestões e tudo mais. Esse vídeo foi uma speedrun, eu resolvi fazer ele bem rápido porque o assunto tá bem aquecido ultimamente. Espero que todos tenham entendido e aprendido algo com isso, afinal a história ironicamente se repete bastante e é sempre bom estudar para não esquecer. Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, no mais é isso, vejo vocês no próximo e tchau!